Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E aí, você já comprou a sua pipoca para o dia 7 de setembro, comemorar o Dia da Pátria, assistindo o exército de frustrados que o presidente da República está criando e nem estão se dando conta, essas pessoas que estão formando esse exército? Pois bem, a gente vai conversar aqui como é que vai se dar essa frustração, o que é que vai acontecer. E aqui a gente tem se colocado um tanto ou quanto na contramão de muitos analistas, né, que têm colocado um medo exagerado de uma ruptura institucional. É para a gente ter preocupações, é para as instituições estarem se resguardando, mas não é para a gente ter medo, a gente achar que o mundo vai acabar, porque quando a gente analisa determinados fatos objetivos, a gente é obrigado a chegar a essas conclusões. Nós vamos analisar essas questões aqui no nosso portal de agora. Se você está chegando nesse momento, seja bem-vindo, se inscreva conosco, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, nos comentários aqui no portal do José, eu vejo muita gente que está ligada ao bolsonarismo achando que o dia 7 de setembro será o último dia de uma independência que eles imaginam, que o Brasil vai ter uma ruptura ali, o Brasil que está todo encalacrado, está todo amarrado por ditadores, vai ficar livre nas mãos de Bolsonaro. A expectativa exagerada tem um efeito muito cruel, que é a frustração também. Então, essas pessoas, no dia 8, elas vão perceber que não aconteceu absolutamente nada. Diferente do que aconteceu na invasão do Capitólio, vamos lembrar, né? Na invasão do Capitólio, os conspiradores ali trumpistas estavam querendo evitar que fosse proclamada naquele dia a vitória, a consolidação da chapa Joe Biden-Kamala Harris. Então, eles tinham um objetivo prático. E aqui no Brasil? Qual o objetivo dessa gente estar indo para as ruas, se não para defender criminosos? Os criminosos de YouTube, os criminosos que fizeram das igrejas evangélicas, algumas agremiações evangélicas, partidos políticos com ação política concreta. Hoje mesmo, enquanto a gente está conversando aqui, a gente vê nos noticiários que o bispo Malafaia está se encontrando com Alcolumbre, com o senador Alcolumbre, fazendo uma espécie de ameaça velada, dizendo que tem 40% de evangélicos no estado do Alcolumbre, do Amapá, e que eles querem o André Mendonça, terrivelmente evangélico, para compor o terrivelmente supremo que eles querem destruir. Vejam as contradições dessa gente toda. Bom, hoje eu vou voltar ainda a essa questão das manifestações de 7 de setembro e como essa gente vai ficar extremamente frustrada. Eles vão ficar totalmente perdidos no dia seguinte. Porque os que estão em São Paulo não vão invadir nada, não vão quebrar nada, não vão fazer nada para lado nenhum. Vão ali fazer uma grande movimentação. E os que estarão no Distrito Federal terão ali uma grande contenção, porque o governador Ibanez já disse que vai tomar todas as providências, até aumento para as tropas lá, para não ter nenhum engraçadinho se aventurando contra as instalações públicas. Então não tem nenhum tipo de propósito. E o presidente da República, por mais gente que ele tenha nas ruas dando apoio a um golpe, ele não vai ter coragem e nem competência e nem mecanismos para ocupar os principais prédios, substituir as autoridades e implantar aqui uma ditadura bolsonarista, como eu tenho dito para vocês o tempo todo. Então muitas pessoas que estão nutrindo essa expectativa vão quebrar a cara. Vamos ver que nós temos um presidente falastrão, um que levou um monte de pessoas ao conflito com a lei, pessoas que vão ficar encalacradas com as suas vidas e não vão ter nenhum tipo de solução por conta desse tipo de movimentação. No dia seguinte, nós não teremos o diesel mais barato, a gasolina mais barata, educação para todos, saúde para todos, o motorista de Uber não vai ter o gás, o combustível mais barato, do táxi também não, o caminhoneiro muito menos, ele não vai ter nenhum ganho com essa história, as donas de casa não vão ver o seu gás mais barato, a sua energia elétrica mais barata, as contas de água e esgoto mais baratas. Então, o que redundaria essa situação toda? Então, a frustração dessa gente será muito grande, a não ser para os loucos que vão continuar sendo alimentados pelas falas insanas do presidente da República. A propósito do que está acontecendo, até gostaria de sugerir para vocês 2 filmes, né? Mas antes vamos ver aqui como é que andam as criaturas insuflando para o golpe.
Gente, as pessoas que acreditam nesse tipo de fala aqui do Eduardo Bananinha são as que vão ficar mais decepcionadas, porque esse cara tem moral alguma para ser bastião de alguma coragem? Ele foi líder de alguma coisa? Ele comandou alguma corporação, algum movimento? Ele conseguiu legitimidade perante a sociedade por alguma coisa? Não, só pelo sobrenome que ele tem. Falsificando um domicílio eleitoral que não é verdadeiro, porque todo mundo sabe que ele não mora em São Paulo, e ele se candidatou como deputado federal em São Paulo porque o pai disputava eleições no domicílio eleitoral do Rio de Janeiro. E ele está fazendo esse tipo de bravata, insuflando as pessoas ao cometimento de crimes. Vamos acompanhar aqui. A tropa estará dia 7 de setembro nas ruas, se manifestando de maneira pacífica, ordeira, como sempre fomos. Afinal de contas, não só... Aí ele está dizendo, né? Ele parece até o comandante das polícias militares, das tropas, né? As tropas estarão nas ruas no dia 7 de setembro. E aí me lembra, né, o filme que eu estava querendo compartilhar com vocês. Eu quero falar também como chama, da Sabatina do Augusto Aras, que merece um capítulo especial, né? Esse aqui é o filme Forrest Gump, cujo autor do filme, o diretor, ele coloca bem pra gente a ideia de grupo de pessoas que estão acompanhando um líder, sem saber exatamente por que estão lá acompanhando o líder, e de repente o líder para e diz que vai voltar para casa. Aí tá essa cena, ele vira as costas, o Forrest Gump aqui, o personagem do Tom Hanks, e aí as pessoas abrem ali, ele passa no meio e fica todo mundo com uma grande interrogação, ou seja, diante de uma grande frustração. E a outra cena de um filme, esse filme, o Forrest Gump, é de 1994. Se você não assistiu, meu amigo, se você é de uma geração mais nova, ainda não pôde assistir esse filme, assista que você vai achar muito interessante. E essa aqui é uma cena do filme Django Livre, do Quentin Tarantino, onde também uma horda de pessoas enlouquecidas estão querendo ali capturar um negro, né, o Django, que é o personagem central do filme, né, nessa história muito interessante do Quentin Tarantino. Só que os golpistas, os perseguidores, aqueles que iriam combater o comunista, nessa metáfora, né, eles ficam absolutamente sem nenhum tipo de meta, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de propósito. O final da história é tragicômico, né? Também é um filme que a gente pode usar como reflexão para esse nosso papo de hoje. Mas na vida real, hoje estávamos tendo lá a sabatina do Augusto Aras. Gente do céu, o que foi aquilo? Gente, eu trabalhei para o Ministério Público do Rio de Janeiro mais de 15 anos. Eu conheci os promotores quase todos das instituições do MP do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, enfim, sempre estava entrevistando algum promotor. O promotor estadual é uma pessoa que lida de fato com perigos muito intensos, quadrilhas, tráfico, enfim, crimes de milícia, de formações de criminosos por todos os lados, traficantes, enfim, são pessoas que enfrentam efetivamente o crime. Os procuradores da República, eles estão num nível onde eles não têm muito esse enfrentamento. É daí que vem Augusto Aras. Augusto Aras é um grande político, filho de políticos, e faz da Procuradoria-Geral da República um ambiente político também. Na sabatina, no entanto, ele foi absolutamente desmoralizado. Não sei qual será a visão que os meios de comunicação farão dessa performance dele, desse comportamento dele ali. Mas foi mostrado para ele uma pessoa que está sendo objeto de várias acusações de improbidade, de descaso, de omissão em relação ao papel constitucional. Isso todo foi exposto pelo senador Fabiano Contarato. E eu quero só colocar um pedaço para vocês aqui, que o rosário de omissões do órgão que deveria cuidar da sociedade é muito grave e muito longo, né? Vamos pegar aqui só um trecho aqui, porque vale a pena. Vamos lá. Está previsto no artigo 283 e é crime de assédio. Aqui o Contarato está elencando os crimes que todo mundo viu e o Augusto Aras, como Procurador-Geral da República, não viu. Ele não viu ainda 575 mil mortos. Isso aí tudo, essas pessoas mortas todas são fruto do acaso. Ele não tem responsabilidade nenhuma. E o Contarato bateu firme nessa tecla, né? Vamos acompanhar aqui. Ação penal pública incondicionada. E o titular é Vossa Excelência. Onde estava a Procuradoria quando presenciou o presidente difundindo a imunidade de rebanho? Que é crime de epidemia qualificada, é crime hediondo, também de ação penal pública incondicionada. Onde estava a Procuradoria
quando presenciou a existência de um gabinete paralelo dentro do Ministério da Saúde. Nós sabemos que dentro da administração pública não pode haver gabinete paralelo, porque isso é crime de usurpação de função pública, lá do 328 do Código Penal, ação penal pública incondicionada. Onde estava também a Procuradoria quando presenciou o presidente se recusando a adquirir vacinas da Pfizer 101 vezes? Isso é prevaricação previsto no artigo 319. Onde estava a Procuradoria quando presenciou a omissão do presidente na crise de Manaus? As pessoas morreram por asfixia. Asfixia é uma das formas qualificadas de homicídio, está expressa no artigo 121. Matar alguém, parágrafo 2º, se o crime é praticado, inciso 3º, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Onde estava também a Procuradoria da República quando surgiu indícios de irregularidades na aquisição da Covaxin? Cogita-se até corrupção passiva, expressa no artigo 317 do Código Penal para funcionário e corrupção para quem não seja funcionário. A Procuradoria também, com todo respeito, deveria se manifestar quando presenciou, por exemplo, o presidente não fazendo uso de máscaras, não utilizando álcool em gel e sem fazer distanciamento social. Isso é infração de medida administrativa preventiva. E aqui eu quero fazer uma ressalva, que nesse caso das máscaras, senhor procurador, doutor Augusto Aras, eu lembro que o senhor assinou a portaria 825 de 2020, cujo artigo 6º, 2, estabelece, aspas, proibição de acesso e de permanência de qualquer pessoa que não esteja utilizando máscaras de proteção facial, fecha aspas, para ingresso nas dependências da Procuradoria-Geral da República. Vossa Excelência que assinou essa portaria. Por que essa determinação de proteção destinada aos membros e servidores do MP na portaria 825 não vale para os milhares de brasileiros, cidadãos brasileiros expostos a riscos da doença pelo presidente da República? Na visão de Vossa Excelência, a conduta de não utilizar máscaras e causar aglomeração pode configurar, em tese, o crime de epidemia do 267 ou infração de medida sanitária preventiva? Olha, me perdoe, mas 575 mil pessoas morreram. Senhor Procurador, olhando nos olhos do senhor, eu perdi uma parente de 44 anos nessa pandemia também. Eu nunca vi o presidente percorrendo os hospitais, se solidarizando com as famílias. Eu nunca vi o presidente falando, olha, usem máscara, acreditem na ciência, usem álcool em gel, não vamos aglomerar. Daí a importância da atuação do Ministério Público como custos legis, como fiscal da lei, como dominus litis, como titular da ação penal pública nos termos do artigo 129.1 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Ministério Público exercer a titularidade da ação penal pública. Olha, onde estava também a Procuradoria quando surgiu esses indícios de compra da AstraZeneca com as negociações espúrias, que isso é no mínimo um estelionato, expresso no artigo 171, obter vantagem devida induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena, reclusão de 1 a 5 anos em multa. Onde estava também a Procuradoria quando presenciou o presidente da República usando dados falsos no Tribunal de Contas da União para minimizar a pandemia? Isso é, no mínimo, um crime de uso de documento falso ou de documento falso do 297 e do 304. Sem falar, senhor procurador, nos crimes políticos e de responsabilidades previstos tanto no artigo 85.7 da Constituição, como na Lei 1079 de 51. Eu queria aqui deixar claro que nós temos outro momento grave no Brasil, que é uma crise política. Quando vemos o presidente, o senhor também é egresso, assim como eu, da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da República atacando a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós presenciamos... Gente, aí assim, eu vou colocar para vocês esse vídeo, vou colocar na descrição a minutagem de como essa fala aqui do senador Fabiano Contarato. E Augusto Aras ficou totalmente desmoralizado. O Contarato disse, a história vai mostrar o que fez a Procuradoria da República do nosso país nesse período que morreram tantas pessoas
aqui no nosso país. O Augusto Aras tentou dar uma rebatida ali, dizendo, olha, eu não posso fiscalizar a máscara do presidente, máscara é uma infração administrativa, e o Contarato fala, me desculpe, nós não estamos falando do cidadão comum, nós estamos falando do presidente do nosso país, que inspira as pessoas de uma maneira geral. E isso tem uma responsabilidade muito grande. Então, gente, nós estamos vendo a situação onde, infelizmente, o Procurador-Geral da República é uma figura política que está dando apoio ao presidente da República, como a gente nunca viu na história da nossa nação. A gente vai ter essa figura responsabilizada mais à frente administrativamente, criminalmente, e ele fez uma promessa. Ele disse que o relatório da CPI, apontando as responsabilidades dos culpados, que ele vai fazer aquilo que está mandando a lei. Se ele fizer aquilo que está mandando a lei, o Bolsonaro pode reservar um lugar na cadeia, porque ele vai ficar muito tempo na cadeia junto com seus filhos, conspiradores, que estão atuando contra o Estado de Direito, contra as leis. E no dia 8, prepare-se você, meu amigo, porque nós estaremos diante de um grande exército de frustrados. Haja remédio, haja tranquilizante, haja bebida alcoólica para aplacar tanta frustração desse exército de frustrados que não vai romper com absolutamente nada, não há menor sentido, não há menor apoio, não há nenhum tipo de base para acontecer esse tipo de situação. Eu fico por aqui, a gente volta no nosso próximo encontro, porque assuntos do nosso país não faltam, né, gente? Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau.